Olá, meus queridos, chegou o momento do estudo da nossa lição de quarta-feira e esse momento é muito oportuno. Nós rogamos a Deus que nos dê compreensão de sua palavra e principalmente daquilo que nós temos que colocar em prática, que é muito importante. Toda lição, ela não pode ser apenas uma teoria, tem que ser prática também. Por isso que a lição, ao ser estudada, tem que ser incorporada e tem que ser assim, colocada em nossa mente, para que nós possamos então praticar aquilo que aprendemos. A lição de quarta-feira, dentro da lição número 3, do quarto trimestre, que fala sobre educação e redenção. A lição número 3 fala sobre a lei como um professor, ou um mestre com 10 regras. A lição de quarta-feira trata sobre guardar a lei é uma grande luta, ou ainda o subtítulo, as lutas e as dificuldades dos guardadores da lei. Quando Deus ele nos pede para guardarmos a sua lei, Ele não quer tirar a nossa liberdade. As pessoas olham os 10 mandamentos e dizem assim, os 10 mandamentos é uma coleção de não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Então as pessoas imaginam que por ser uma negativa, a grande maioria dos mandamentos, a pessoa imagina que Deus está tirando a liberdade da pessoa. Na verdade, Deus está ampliando a liberdade para nós alcançarmos a felicidade. Porque quando a pessoa segue aquilo que Deus ordena, obedecendo a lei de Deus, ela tem os benefícios espirituais e sociais advindos de uma vida na presença de Deus. A gente ouve por aí que certas pessoas, ou uma pessoa ou outra, estava no ministério ou estava na igreja e a pessoa não está mais conosco porque a pessoa teve tal problema. Hoje eu soube de uma pessoa assim que eu tinha muita estima, e o meu sobrinho disse que ele não está mais no ministério, porque foi acusado de pedofilia. Puxa, de repente as coisas acontecem. Então veja, se a pessoa obedece à lei de Deus, a pessoa fica livre de muitos problemas sociais e espirituais. E quando a pessoa obedece à lei de Deus, o que acontece? A pessoa aborrece o pecado. E aborrecendo o pecado, a pessoa se coloca ao lado de Cristo. E se colocando ao lado de Cristo, ele é justificado pelo sangue de Jesus e tem a força divina para ajudá-lo na luta contra as tentações e o pecado. O diabo, ele é muito sagaz. Como a serpente no jardim, era o mais sagaz de todos os animais. E o diabo, ele é o mais sagaz de todos os demônios. Por isso que ele é o chefe dos demônios. E ele nos conhece muito bem. Somente a nossa forma de ser já indica para o diabo quais são as nossas fraquezas. Se você ficar, por exemplo, meia hora numa lanchonete, assentado, olhando as pessoas que se assentam ou que passam na rua, você vai perceber que algumas pessoas têm determinadas assim, atitudes que são atitudes assim que você já consegue determinar que tipo de pessoa é aquela pessoa. Tem pessoa que anda falando na rua sozinho, tem pessoa que anda cutucando o nariz, tem pessoa que anda gesticulando, há pessoas que têm tique nervoso, tem pessoas que, por exemplo, são desconfiadas, outras são muito maliciosas. Se você parar para observar, você consegue determinar assim, algumas características da personalidade da pessoa. Agora imagine o diabo, com a experiência que ele tem do ser humano, ele consegue facilmente determinar quais são nossas fraquezas. E ele vai nos tentar exatamente nessas fraquezas. Só a força divina vai nos ajudar na prevenção, assim, de se cair em tentação. Como diz Ellen White, ser tentado não é pecado. O pecado é a pessoa cair em tentação. Então, quem desobedece à lei de Deus, desobedece a Deus e vai colher as consequências dessa sua ousadia. Certo missionário pregava o evangelho entre os presos e percebeu que tinha um preso lá no fundo assim da capela com uma cara assim muito feia, o rosto assim muito zangado, e ele pensou, puxa, aquele deve ser um preso esquisito. Perguntou para os guardas, quem é aquele preso ali que durante toda a minha palestra ele ficou ali com a cara fechada, os outros eu vi que participavam, e os guardas disseram, esse aí é o mais perigoso de todos eles. Esse homem aí, se eu fosse o senhor, eu nem me aproximava dele. O pastor disse, não, eu quero dar uma Bíblia a ele, faço questão de conversar com ele. O homem estava sentado lá num canto e o pastor se aproximou dele. Ele nem olhou a presença do pastor. Mas quando o pastor olhou bem para ele, reconheceu, era um amigo de faculdade dele.
haviam estudado juntos. Ele disse: não acredito, Ricardo, é você? Ele disse: você me conhece? Claro que eu te conheço, eu sou o pastor Rogério. Ele disse: não acredito, Rogério. Os dois então se abraçaram e então o pastor Rogério perguntou: Ricardo, o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu tinha tudo para dar certo na vida, mas infelizmente, olha, eu desobedeci a Deus. Me juntei com alguns amigos que queriam fazer dinheiro fácil e eu me envolvi numa situação que eu pensei que ia dar certo. No final me fui descoberto e aqui estou na prisão. Gente, esse homem havia sido um cristão, ou seja, uma pessoa que até frequentava a igreja. E o pastor Rogério ficou espantado que ele agora estava numa prisão, cumprindo pena. E ele disse para o pastor: eu desobedeci a lei de Deus, por isso que eu estou aqui. A gente sabe que Deus prometeu para aqueles que obedecessem a sua lei, que a pessoa teria sucesso na vida. Vamos ver o caso do rei Ezequias. A pergunta 6 da lição até menciona: o rei Ezequias foi um rei próspero. E a pergunta é: qual o segredo de sua prosperidade? Segundo Crônicas 31, 20 e 21 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante Deus. E toda a obra que fez no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a Deus, ele a fez de todo o coração, e foi bem sucedido. Olha que biografia maravilhosa de um rei que serviu a Deus, fez o que era bom e reto, guardou os mandamentos, e diz a Bíblia, e ele foi bem sucedido. Então, para a pergunta, qual o segredo da prosperidade de Ezequias? A resposta é: ele foi fiel, guardando a lei e os mandamentos, buscando a Deus e levando o povo a uma consagração de acordo com a vontade divina. E então podemos dizer aqui que Deus não falha em suas promessas. O rei Ezequias foi um rei assim com um poder de liderança muito grande. Recebeu assim um aparato divino. Ele foi fiel a Deus e ele prosperou no reino dele, tanto que prosperou que chamou a atenção dos inimigos. O rei da Síria, o rei Senaqueribe, diz o texto bíblico que depois de ele conquistar todas as cidades, quis conquistar Jerusalém. O rei Ezequias soube disso. Então o que fez o rei Ezequias? Ezequias disse: não vamos deixar nenhuma vantagem para o rei da Síria. E chamou os príncipes e fecharam todos os poços que tinham do lado de fora de Jerusalém. Eles assim, fecharam as cisternas também, os açudes, desviaram o leito do rio para que eles não tivessem água com facilidade, de maneira que eles não poderiam se acampar com facilidade. E dessa forma o rei Ezequias fortaleceu os muros de Jerusalém, os muros das outras cidades, e quando o rei Senaqueribe chegou, afrontou o rei Ezequias, afrontou o Deus do céu, até disse: quem vocês pensam que vocês são? E com esse Deus que vocês têm aí, vocês vão se livrar da gente? Nós já destruímos nações com um rei, com deuses poderosos, e não é esse Deus de vocês que vai nos livrar. Então o rei Ezequias chamou o povo e disse: não tenham medo, porque nós estamos do lado de Deus. Eles têm outra coisa do lado dele, mas nós temos Deus do nosso lado. E assim então o rei Ezequias fortaleceu o coração do povo. E o rei Ezequias chamou o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse: tenha calma, essa luta não é nossa, é de Deus, porque esse rei afrontou o Deus do céu. E diz a Bíblia que Deus enviou um anjo, segundo Crônicas 32, Deus enviou um anjo que matou todos os guerreiros do rei Senaqueribe, e ele fugiu envergonhado para a terra dele. E na terra dele, o rei Ezequias entrou no templo do Deus dele, e os próprios filhos mataram esse rei Senaqueribe. Então veja, foi uma vitória do rei Ezequias, porque ele havia sido fiel a Deus. Depois o rei Ezequias adoeceu, clamou a Deus, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Eu digo glória a Deus e aleluia por essa vitória desse rei maravilhoso. Também Deus prometeu a Josué sucesso e prosperidade. Lembra que nós falamos ontem? Se a lei fosse obedecida e transmitida ao povo, a vida de Josué, veja, seria um testemunho do cumprimento dessa promessa. Deus disse a Josué: se você guardar a lei e colocá-la em sua boca e transmitir ao povo, você vai ser uma pessoa próspera, você será bem sucedido em tudo. Ele destruiu os muros de Jericó, que era a cidade mais fortalecida daquela época. Os muros caíram sozinhos, um milagre
tremendo naquela época. Todo mundo ouviu falar desse milagre. Josué fez os muros de Jericó via abaixo sem disparar uma só flecha. Foi uma coisa tremenda. Depois Josué, ele era um homem tão poderoso que ele perseguindo ali, lutando contra alguns reis, o dia estava baixando e Josué disse: se o dia terminar, se o sol se pôr, esses inimigos vão fugir e poderão se fortalecer e voltar contra a gente. E Josué pediu a Deus que parasse o sol. E o sol ficou parado no meio do céu, diz a Bíblia, quase um dia inteiro, até que Josué se vingou dos seus inimigos. Olha que sucesso esse homem obteve, porque era um homem de consagração, era um homem que seguiu, obedeceu à lei de Deus. Deus nos educa em sua palavra, nos mostrando os exemplos das bênçãos advindas da obediência não forçada dos seus mandamentos e da sua lei. O que Deus quer é que nós guardemos os mandamentos por amor, não por uma questão de salvação. Eu preciso guardar os mandamentos, não me salvo. Não é isso. Uma vez salvo por Jesus, vamos guardar os mandamentos porque isto é justo. Aqui, no entanto, surge uma pergunta interessante e a lição até diz assim: nossos alunos não são bobos. Eles conseguem determinar certas situações, como por exemplo, Deus promete sucesso na vida das pessoas que servem a Ele, que guardam a sua lei. Mas a Bíblia tem exemplo de pessoas que foram fiéis a Deus e sofreram. E aí, pergunta a pessoa, como é que é isso? Como é que isso acontece? Estão querendo nos enganar? Não, de forma alguma. Deus promete sucesso para as pessoas que o servem. Talvez o sucesso não esteja de acordo com a visão humana, mas está com a visão divina. Aqui tem a pergunta número 7, como a palavra de Deus aborda esse problema de sofrimento e luta dos que guardam os mandamentos do Senhor, dos que são obedientes a Deus. Aí tem o texto de Marcos 6, 25, 27, falando da morte de João Batista, diz: e tornando logo com pressa a presença do rei, falando da moça que dançara na frente de Herodes, e voltando logo com pressa, ela pediu: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João Batista. Então ele foi e degolou João no cárcere. Um servo de Deus, fiel, ou seja, o precursor de Jesus Cristo. Cristo disse: nunca houve um homem maior do que João Batista. No entanto, Jesus não o libertou. Ele foi morto no cárcere, o primeiro mártir. Jó 2, de 3 a 7, diz o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Ele ainda retém a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: estende agora a tua mão e toca-lhe nos ossos da carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Olha a ousadia de Satanás. O Senhor estende a sua mão. Deus disse: não, eu não toco em Jó, que Jó é fiel. Então Deus disse: eu vou permitir que você faça isso, só lhe poupes a vida. Então diz assim, verso 7, saiu pois Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O diabo queria que Deus fizesse isso, para que Jó, ao reclamar, ele tivesse razão. Eu sou obediente, o Senhor me fere. Então Deus quis mostrar o seguinte: os obedientes não é ele que fere, os obedientes é o diabo que fere. Mas Deus permite que isso aconteça, embora Deus tenha uma recompensa para aqueles que sofrem nas mãos do inimigo. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 23 em diante, diz assim: as pessoas que me acusam são ministros de Cristo? Ele dizia: eu falo como fora de mim, eu ainda mais sou ministro de Cristo, porque em trabalhos eu sofri muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus, diz ele, recebi 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo do mar, em trabalhos e fadigas, em fome e sede, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, diz o apóstolo Paulo, há o que diariamente pesa sobre mim, me consome por dentro, que é o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, diz o apóstolo Paulo. Então, para a pergunta, como explicar
as pessoas que sofrem sendo obedientes a Deus. Nossa luta, a resposta é: nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é uma luta espiritual. Nós estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. João Batista morreu por isto. Jó sofreu na pele a perseguição do diabo. Paulo viu o sofrimento de perto por amor ao Evangelho. Nem sempre os obedientes prosperam, mas terão a vida eterna garantida por Deus. Hoje, em nosso tempo, nós vivemos essa realidade. Os filhos de Deus prosperam, mas isso atrai a maldade dos filhos do diabo. E a perseguição começa. É dentro de casa, é na vizinhança, é no trabalho, é na igreja, por incrível que pareça. Tudo com a finalidade de nos fazer desistir da fidelidade aos mandamentos do Senhor. O irmão Jean estava na empresa onde ele trabalhava como soldador oficial de cascos de navios. Ele era um homem profissional especial. O patrão dele chegou na sexta-feira à tarde e disse: Jean, amanhã vai atracar um navio aqui e nós temos que fazer um reparo no casco dele. É uma soldagem muito grande e eu preciso de você aqui amanhã. O irmão Jean disse: patrão, o senhor vai me perdoar, mas o senhor sabe que no sábado eu não trabalho. Mas Jean, é um valor especial, eu vou dar até uma gratificação. O irmão Jean disse: patrão, o senhor me perdoe, eu não posso vir. Amanhã eu vou estar na escola sabatina, eu sou professor de uma classe, eu não posso vir. Diz o patrão: Jean, liga para o seu pastor, diga para colocar alguém no seu lugar, eu preciso de você aqui amanhã. O irmão Jean disse: patrão, não vai ser possível. Os amigos começaram a zombar de Jean: você é doido, rapaz, o patrão está te chamando, te escalando, você vai dizer não para ele? E fizeram uma gozação com o irmão Jean. O patrão disse: Jean, se você não vier amanhã, pode passar agora no departamento pessoal e pode pegar a sua conta. Você está mandado embora por justa causa, por insubordinação. Mas patrão, não quero saber. Se você vier amanhã, eu anulo tudo. Patrão, eu não virei amanhã. Então pode passar agora no departamento pessoal. O irmão Jean passou. Foi no departamento pessoal. As pessoas se espantaram com aquilo. Ligaram para o patrão disse: eu estou dispensando o Jean. Ele é insubordinado. Não quer me ajudar. E a empresa precisa dele. O Jean foi embora até chorando para casa. Chegou em casa, a esposa se desesperou. Ele disse: calma, meu bem. Fizeram o pôr do sol e se colocaram nas mãos de Deus. Sábado de manhã, terminou o culto. O Jean voltando para casa. De repente, o barulho de uma explosão que sacudiu até o bairro inteiro. E foi do lado da empresa onde ele havia trabalhado. Ele com a esposa pegaram o carro e foram até lá perto. Quando chegaram lá, descobriram o que havia acontecido. 2 técnicos contratados de fora vieram soldar o navio. Havia um vazamento de gás que eles não perceberam. E na hora que os homens acenderam o maçarico, houve aquela explosão, matou os 2 homens e feriu pelo menos uns 15 que estavam ali perto daquele local do reparo. O irmão Jean louvou a Deus dizendo: Senhor, como foi bom eu ser fiel à tua palavra e aos teus mandamentos. Eu estaria morto agora se eu tivesse desobedecido a sua palavra. O Senhor Deus sabe que aqueles que obedecem à sua lei vão sofrer dificuldades na guarda dos mandamentos, mas a fidelidade vale tudo. Deus levou o irmão Jean e deu para ele a certeza de uma recompensa no céu. Então, nosso desejo para você nessa transmissão é que você seja fiel a Deus. Não importa o que aconteça, seja fiel a Deus. Coloque-se nas mãos divinas, para que Deus receba a tua obediência como sendo um sacrifício de louvor a Ele. Deus te abençoe. Possamos ser felizes na obediência ao Senhor. E não esqueça, os que são obedientes ao Senhor serão bem-sucedidos, apesar de muitas vezes não serem reconhecidos nesta vida, mas reconhecidos pelo poder de Deus, pela graça divina. Que Deus te abençoe. E até amanhã na lição de quinta-feira. Obrigado.